Olá, irmãos. Tudo bom? Poder voltar, estar novamente refletindo na palavra de Deus, na lição que temos para esse trimestre. Estamos estudando a carta de Paulo, aos Gálatas, e hoje capítulo 5 e capítulo de número 6, que é a lição de número 5 desse segundo trimestre. O tema da nossa lição de hoje é liberdade cristã. E o texto que é foco da lição, que a gente chama de texto áureo, é Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1. E eu quero ler este versículo para você. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar debaixo do jugo da servidão. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar debaixo do jugo da servidão. É claro que este versículo mostra-nos exatamente o que Paulo estava trabalhando com a igreja dos Gálatas, não é? Ele, desde o início, desde o primeiro capítulo, ele vem trabalhando quanto ao verdadeiro evangelho, a fundamentação, do verdadeiro evangelho que deve ser vivido nas nossas vidas como crentes em Cristo Jesus, já que Cristo nos libertou. Então, este é o texto áureo da nossa lição de hoje. Liberdade cristã, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1. A lição de hoje tem pelo menos dois objetivos. O primeiro objetivo é compreender que a liberdade está baseada na prática dos ensinos da palavra de Deus, em consonância com a vida do Espírito. Compreender que a liberdade, nossa liberdade cristã, está baseada na prática dos ensinos da palavra de Deus. Em consonância com o quê? Com a vida no Espírito Santo do Senhor. O segundo objetivo é permitir que o Espírito reproduza em sua vida a vida de Jesus. Ou seja, nossas vidas precisam refletir a vida de Jesus. Onde? Na semeadura espiritual e na frutificação do bom espírito. Nota bem esta expressão. Frutificação do bom espírito. Então, esses são os dois objetivos da lição que estaremos estudando agora. Tenta refletir e pensar nesta pergunta. Quando a liberdade se torna perigosa? Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que a liberdade se torna perigosa quando ela dá ocasião à carne. No momento em que ela dá lugar à carne, com todas as características carnais, que uma carne pode produzir, ou que a vontade da carne pode produzir, esta liberdade se torna perigosa. Então, Cristo não nos libertou para viver sob o domínio da carne. Ele nos libertou do domínio da carne para viver para o Espírito. Então é preciso que você entenda que a liberdade que Cristo lhe deu, ela tem uma noção, uma conotação diferente. Ela é no campo espiritual da minha e da sua vida. Gálatas capítulo 5, versículo de número 7, nós podemos ver neste versículo, baseado no tema da lição de hoje, liberdade cristã, que liberdade cristã requer uma vida de obediência à verdade. Vamos ler o texto? Gálatas 5, 7. Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Ou seja, muitas vezes nós nos deixamos ser levados pela influência ao redor de nós, como aconteceu com os Gálatas, e que muitas vezes somos conduzidos à desobediência. Então, por isso,
Paulo pergunta para os Gálatas e pergunta para mim: quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos tem impedido de obedecer à verdade hoje? É interessante pensar nisto. Aqui nós podemos perceber exatamente Paulo fazendo uma advertência aos irmãos de Gálatas, né? Os Gálatas estavam sendo impedidos por ensinamentos defeituosos para a corrida da fé. Então, ensinamentos, lembram, nas lições anteriores, trazida por crentes judaizantes, ou seja, crentes convertidos, judaizantes convertidos, melhor dizendo, né? Judeus novos convertidos, mas que ainda com ideias judaizantes. Então, eles traziam essas ideias para dentro da igreja e tentavam, de alguma forma, influenciar os irmãos. E quais os erros que são cometidos? Eles foram negligentes na preparação, na disciplina e no foco. Eles foram negligentes na preparação no sentido de não estar capacitados para, de alguma forma, contrapor aqueles que vieram. Foram negligentes na disciplina, porque não aceitaram a correção, né? E foram negligentes no foco, porque desviaram a sua atenção do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Então, deixaram que os obstáculos surgidos os impedisse de obedecer à verdade. Deixaram que os obstáculos, né, que surgiram, trazidos de fora para dentro, preste atenção nisso, impedissem de obedecer à verdade. Quantas vezes, né? Muitos trazem algum tipo de comportamento, ideias que vão corromper o seio da igreja, e muitas vezes nós vemos irmãos sendo interrompidos na caminhada da obediência, e isto precisa ser muito bem visto por nós e de alguma forma refletir quanto a esta possibilidade de rejeitar qualquer tipo de ideia, ou ensino, ou filosofia, ou teologia que contrapõe a nossa fé baseada na palavra de Deus. Pense comigo. Duas frases aqui para que você possa pensar. A primeira é: nada deve impedir a obediência à verdade do Evangelho. Nada. Nada deve impedir a sua obediência à verdade do Evangelho. A outra frase: obediência é a expressão da fé e do compromisso. Então, a obediência é a expressão da nossa fé e também do compromisso. São duas frases interessantes que precisam ser refletidas, né, à luz desta lição. Gálatas 5, verso de número 22. Esse texto é muito conhecido, muitas vezes pregamos, né? Paulo está trabalhando aqui a altura deste versículo, a partir do versículo 21 para adiante, né? Os frutos da carne e os frutos do Espírito. Ou melhor dizendo, o fruto da carne, que é a desobediência, e o fruto do Espírito, que é a obediência ao Senhor e a aceitação de Jesus como Senhor de nossas vidas e a presença do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Né? Então, Paulo trata dessas coisas aqui no capítulo 5, e aqui no verso 22, ele fala-nos da liberdade cristã, implicando na produção de uma vida frutífera como a vida de Jesus. Uma vida frutífera como a vida de Jesus. E o texto de Gálatas 5, 22 é este: mas o fruto do Espírito, preste atenção, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio ou temperança. Então, esses são os frutos do Espírito Santo do Senhor. Vamos ilustrar.
Eu tenho aqui uma laranja, não é verdade? Um fruto único, uma laranja. Esta laranja está aqui. Dependendo da laranja que você tem em sua casa, ela pode estar doce ou azeda, mas você vai saber disso depois de cascá-la e usá-la, não é verdade? Pois bem, aqui temos uma laranja. Se você corta ao meio esta laranja, você então consegue perceber nela as suas características. A laranja inteira, não é? Você vê apenas a sua casca, correto? Mas quando você corta a laranja, você pode perceber a casca, essa membrana branca, você percebe os seus gomos, as membranas que dividem os gomos, os favos, que estão dentro de cada membrana dessa, onde vai abrigar o caldo, né? O caldo da laranja, seu caroço, né? E essa parte branca aqui dentro, que faz o tronco, né? Vamos dizer assim, dos gomos que estão divididos dentro de uma laranja. Então a laranja ela é composta da casca, dessa membrana branca, dos seus gomos, né? Dos favos, do caldo, do caroço, mas é uma laranja, correto? Então a laranja é uma, mas com características próprias dela. Deu para entender? O fruto do Espírito é a salvação que você recebeu do Senhor Jesus. E as características deste fruto estão enumeradas aqui no verso 22. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. E como nós estamos precisando neste tempo de domínio próprio, não é verdade? E temperança, que tem a ver com o domínio próprio, não é? Paciência, longanimidade, o amor, a alegria, são características do fruto do Espírito do Senhor. Eu estou fazendo esse destaque porque, por vezes, você vê literaturas, né? E quem sabe até as nossas literaturas, fazendo referência a essas características como frutos do Espírito. Não. No entendimento bíblico, o fruto do Espírito é a salvação que você recebeu. É a presença do Senhor na sua vida. É a nova vida de obediência que você agora adquiriu, né, para viver na presença do Senhor. E essas características já estão inerentes. O que você precisa é desenvolver esta característica, produzir, né, essa vida frutífera a partir destas características, assim como Jesus. O exemplo para nós é Jesus, como já temos visto em outras ocasiões, não é verdade? Pois bem, então vale uma reflexão. Das características, né, do fruto do Espírito citados em Gálatas 22, qual está mais presente em sua vida? Qual desses está mais presente em sua vida? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio? Ou qual desses você precisa desenvolver mais? Então, vale a pena refletir, né? A lição é para que a gente possa refletir e fazer uma análise de cada um, né? Para cada um diante da palavra do Senhor é dirigido no sentido de obedecer à palavra de Deus. Então, é perceber qual desses frutos você realmente desenvolve na sua vida. Gálatas capítulo 6, versículo de número 1. Liberdade cristã implica em andar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz.
Eu quero traduzir a ideia de andar com as pessoas para ajudar as pessoas. Liberdade cristã implica em ajudar as pessoas, por isso você anda com elas, você está com ela. Daí vem o discipulado, né? Que é você caminhar ao lado do irmão para ajudá-lo a desenvolver a sua vida cristã, olhando para Jesus e percebendo em Jesus, entendendo que elas foram resgatadas por Cristo através da cruz. Veja então o que diz o versículo de número 1. Irmãos, se alguém foi surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade e cuide de ti mesmo, para que não sejas tentado. Cuide de ti mesmo, para que não sejas tentado. O que Paulo está analisando aqui? Paulo está analisando e exortando, na realidade, os crentes da Galácia, os irmãos gálatas, para que tivessem esta atitude para com os irmãos mais frágeis, né? Que estavam trocando a fé pelas obras, trocando a fé pelo legalismo. Ou seja, aqueles que não se prepararam, aqueles que não ficaram atentos à disciplina, aos ensinos, se tornaram fragilizados. Então, Paulo está aqui recomendando àqueles irmãos que trabalhassem no sentido de ajudar estes irmãos a se fortalecerem. Então, a nossa atitude precisa ser esta, não é? Exercer com sentimento na prática a obra de restauração do nosso irmão, que por acaso tenha caído ou que por acaso esteja enfraquecido. Então, imagino que é isto que Paulo está querendo nos ensinar nesta lição, que nós devemos ser instrumento de Deus na restauração dos irmãos e frutificando na vida deles, né? Com o serviço cristão da restauração. A palavra corrigir, usada pelo apóstolo, ela tem o sentido de restaurar. Neste versículo, a palavra corrigir, ela tem o sentido de restaurar. É corrigir para transformar. Preste atenção nisto, né? É corrigir para transformar a situação de alguém que por acaso esteja precisando, né, das instrumentalidades de cada um de nós em sua vida. É corrigir para motivar e não para desanimar. Olha, irmãos, o quanto muitos, né, têm não se perdido, ou quantas vidas nós temos perdido, porque enfraquecidas na fé não foram ajudadas, não foram motivadas e então se desviaram. Então, quando você é usado por Deus para ajudar o irmão mais fraco, você está ajudando na sua correção? Sim, está. Mas deverá saber como fazer. Naturalmente tem a ver com frutos, né? Com as características do fruto do Espírito que a gente viu ali, né, no versículo de número 22. Ok? Vamos caminhar. Versículo de número 8. Gálatas 6, verso 8. A liberdade cristã implica vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. Vamos ler o texto? Olha o que o texto diz. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para a escritura, do Espírito colherá vida eterna. Irmãos, que semente temos semeado? A semente que precisamos semear é a semente da Escritura. Então, a nova vida em Cristo implica nesta dinâmica, não é? De sermos instrumentos do Senhor na semeadura espiritual. Gálatas 6:8 mostra-nos que a diferença entre semear na carne e semear no espírito.
Semear na carne é plantar coisas que irão produzir carnalidade, não é? Ou seja, você planta coisas que produz carnalidade. O resultado é a corrupção. E semear no espírito é o espírito que aponta para as coisas mais sublimes e duradouras, que é a vida eterna. Então, quando nós semeamos no espírito, significa semear a palavra de Deus no coração das pessoas. Então, isso significa dizer o seguinte, que a colheita nada mais é do que a multiplicação daquilo que foi semeado. Essa será a tua colheita. O que você semeia, você colhe. É o que aprendemos da palavra de Deus. Temos que estar atento para isso. Então, vem uma pergunta interessante para que você possa refletir. Responder para você mesmo. Qual tem sido a sua experiência de semear o Evangelho na vida de outras pessoas? Boa pergunta, né? Significa dizer o seguinte: quantas pessoas você já ganhou para Jesus ao longo da sua vida cristã? Você pode enumerar quantas pessoas? Eu me lembro, pelo menos, de algumas delas. E 2 delas hoje são diáconos em igrejas por onde Deus me permitiu passar e evangelizá-las, principalmente em áreas em que trabalhei. E 2 delas hoje são diáconos em suas igrejas. Eu fico feliz por isso. E outras que eu tive notícia que também se converteram ao Senhor Jesus. Então, como é bom, né? A gente semear o Evangelho e ver os resultados da nossa semeadura. Então, reflita. E se você ainda não experimentou ganhar uma pessoa para Jesus, esta é, sem dúvida, a sua oportunidade. Gálatas 6, verso 14. O que Paulo quer nos ensinar em Gálatas 6,14? Que a liberdade cristã implica em entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Ou seja, a minha e a sua glória está em Cristo. Não está em mim nem em você, está em Jesus. Vamos ler o texto, Gálatas 6,14? Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, longe de mim de orgulhar-me em outra coisa, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está transmitindo aqui neste versículo. Então, Paulo está aqui como que alertando aos crentes, lá, os Gálatas, como a nós outros. O tipo de liberdade que cada um de nós busca, né, precisa ser a liberdade na palavra de Deus. Então, pergunta-se, que tipo de liberdade buscamos quando queremos, né, viver o Evangelho do Senhor e cultivar? Precisa ser a liberdade no espírito. Não pode ser liberdade para promover a nossa própria glória. Irmãos, nós precisamos estar atentos para isso, né? Como nós precisamos estar atentos para isso? Reflita. A glória humana em suas manifestações hoje. Ó, irmãos, nesse tempo que a gente está vivendo, nesse agora, neste momento, de março, passando por abril, e já quase chegando, né, o mês de maio, porque estamos no mês de maio, abril, maio, e em que estamos passando por essa circunstância do isolamento. Quantos holofotes foram apagados? Preste atenção. Pessoas que viviam sobre o holofote, glórias humanas, em todos os setores, inclusive, pasme, nas igrejas. E este momento eles estão precisando
voltar-se para o Senhor e até mesmo pedir perdão. Porque a glória humana nada vale. E Paulo diz que longe de mim orgulhar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nela ele foi crucificado por mim e para o mundo. Então, nós precisamos estar muito atentos para esta verdade, não é? Onde está depositada a nossa glória? Em Cristo. Cristo é a nossa glória. Então, querido irmão, qual é o desafio desta lição para mim e para você nesta oportunidade? O tema da lição é liberdade cristã. Liberdade cristã implica em vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. A nossa liberdade, ela implica em frutificar, não é? A semente do Evangelho, pregar, né? Fazer com que as características do fruto do Espírito do Senhor sejam, de alguma forma, produzidas através de nós. Então, o desafio da lição hoje é que você possa apresentar uma pessoa não crente a liberdade que Cristo oferece por meio da fé. Mas eu vou sugerir você fazer o seguinte. Primeiro você vai orar. Ore por alguns dias, por um nome que você vai escolher a quem você quer, de alguma forma, apresentar o Evangelho para ela. E exerça o que nós conhecemos, né? O discipulado intencional. Convide essa pessoa para que ela possa estar com você em algum lugar, onde você possa oferecer a ela um café, um lanche. Não é? Converse com esta pessoa e comece, a partir deste momento, a ser testemunha do Evangelho na vida desta pessoa. E depois, então, você vai ensinando-a a guardar todas as coisas que o Senhor lhe tem ordenado, para que, quem sabe, à frente ela seja batizada e fazer parte do reino do Senhor. Então, frutifique em vidas salvas. Escolha uma pessoa, né, e seja instrumento do Senhor para isso. Mas antes, como viver a liberdade do Evangelho? É preciso que você esteja preparado para isso. Para que você possa produzir, né, fazer com que as características do fruto sejam vitais em sua vida. Primeiro, aprenda a dizer não para as coisas que contrariam a liberdade que você tem em Cristo Jesus. Aquilo que queira tirar você do foco, aprenda a dizer não. Aprenda e desenvolva atitudes que promovam o reino de Deus. O reino de Deus com fé e com honradez. Aprenda a fazer isto. Não negocie jamais a liberdade em Cristo Jesus. Não negocie a sua liberdade em Cristo Jesus de forma alguma. Por qualquer outra liberdade ou chamada liberdade, entre aspas, que seja enganosa, pecaminosa, escravizante. Permita que o Espírito Santo do Senhor seja reproduzido, né, em sua vida. Para que a vida de Jesus, através de você, seja semeada no coração das pessoas. E elas então conheçam a Cristo, Senhor da sua vida e também da vida dela. Então, como viver a liberdade cristã? Tenta caminhar na direção dos ensinos desta oportunidade transmitida nesta lição de número 5, com o tema de liberdade cristã, que sem dúvida vai abençoar a sua vida a seguir isto. Então, o fruto do Espírito é. Ou seja, nós temos aqui um fruto e 9 qualidades que precisam ser desenvolvidas. A principal é o amor, o gozo, a alegria,
a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. São, sem dúvidas, características necessárias para serem desenvolvidas a partir da sua vida cristã liberta por Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a você para que esta lição possa realmente acrescentar à sua vida, não é? Conhecimento e possibilidade, capacidade de desenvolver a vida cristã liberta em Cristo Jesus. Eu quero orar, pedir a Deus que lhe abençoe. Oremos. Senhor, muito obrigado por este momento. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela oportunidade de ensinar a tua palavra e pedimos que tu venhas, ó Pai querido, com tua graça, permitir que nós sejamos homens e mulheres libertos por Jesus, testificando desta liberdade aos corações de tantas pessoas. Capacita-nos com o teu amor, que neste tempo, Deus, nós possamos, com a tua graça, viver esta liberdade em Cristo Jesus e dar testemunho de nossa fé, quando o mundo está totalmente perturbado diante das expectativas de respostas para esse instante. Ó Deus, mais uma vez pedimos, abençoe os enfermos nos hospitais ou em casa, abençoe as famílias, abençoe, Senhor, consolando os enlutados. Ó Deus querido, conceda também direção para as tuas igrejas, para os pastores. Ó Deus, abençoe a nossa nação brasileira, aqueles que governam esta nação, desde o nosso presidente e aqueles que governam as nações ao redor do mundo. Senhor, que tantos através de nós conheçam Cristo Jesus, aquele que liberta e que salva. Em o nome dele oramos. Amém. Obrigado, querido, por mais esta oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. E continue, né? Enquanto nós estamos neste momento em nossas casas, vamos nos reunir para o estudo da palavra, para o culto doméstico, e a nossa igreja, através das organizações, através do ministério pastoral, da equipe de pastores, estamos também contribuindo com programações, né, para lives e mensagens que são colocadas na mídia, na página da igreja e nas mídias, e você acesse e louve ao Senhor conosco. Como nós temos dito, nosso pastor e nós temos dito, né? O templo está fechado, mas a igreja está viva. Deus a abençoe e que Deus possa conduzir a sua vida e dar testemunho da liberdade cristã. Amém.